assumindo um pouco da incapacidade de manter um jogo com portões abertos. Enquanto isso, a Polícia Civil de São Paulo prendeu mais 10 integrantes da Mancha Verde por causa daquela emboscada máfia azul que aconteceu em outubro na rodovia Fernão Dias e que deixou 1 morto e 17 feridos. Então temos uma notícia boa, de certa forma, porque é uma morte e uma notícia que não vai passar em branco. A gente está vendo a polícia se manifestar e prender as pessoas envolvidas nisso, mas, por outro lado, a polícia de Minas Gerais não vai conseguir manter os portões abertos para essa partida, PVC. Bom, são dois lados da história. A questão do estádio sem público é uma guerra em que nem casa que não tem pão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque, assim, o governo do estado de Minas Gerais e a polícia mineira assinam o próprio atestado de incompetência ao dizer que não tem condição de fazer o jogo com torcida. E mesmo na ação da Polícia Civil em São Paulo, é importante ressaltar que o crime faz 37 dias. 37 dias. E tinham 2 torcedores presos na semana passada, são mais 10 agora, são 12, mas levou 37 dias para prender. E o Jorge Luiz, o presidente da Mancha, continua foragido. Esse é um ponto fundamental. Porque, no primeiro momento, a Mancha divulgou uma nota dizendo que não tinha nada a ver com a emboscada, e no segundo dia, o Jorge Luiz desapareceu. E continua foragido. Bom, a questão da briga do estádio, é claro que tem que ter público. É claro que tem que ter público. O Palmeiras diz que não tem nada a ver com a Mancha, até porque ela está rompido com a Mancha Alviverde. Então, o que o Palmeiras diz? Que você não pode punir o torcedor comum da Mancha Alviverde, ou o torcedor comum do Palmeiras, por causa dos 18 criminosos, ou 150 criminosos que a polícia entende que havia naquela emboscada. Esse é o ponto de vista do Palmeiras. O ponto de vista da CBF qual é? Se o governo de Minas Gerais assumir a incompetência de abrir os portões para as duas torcidas, e se no primeiro turno houve jogo com duas torcidas, pela isonomia do campeonato, não pode ter um jogo com duas torcidas num turno e com uma torcida só no segundo turno. Por isso que a CBF determinou, então não tem público. Ninguém tem razão nessa história. Ninguém tem razão. E aí a gente fica, né, como bom brasileiro, André, a gente não sabe se comemora ou não quando tem um tipo de notícia dessa. É triste porque você vê o torcedor comum, que é o torcedor que vai a Belo Horizonte, sai de São Paulo, que seja de avião, que seja de carro, que seja de ônibus, pensando... Eu, por exemplo, tenho amigos que gostariam que compraram ingresso ou que iriam comprar ingresso para esse jogo e já iriam emendar um fim de semana em Belo Horizonte, para ir para Inhotim, que é maravilhoso. Inhotim, quem não conhece Inhotim, vai em Inhotim, que é lindo e fica pertinho de Belo Horizonte, dá para ir de carro, 30 minutos chega lá. E assim, fica no jogo e já emenda um fim de semana. Então, assim, a violência não pode vencer. A violência não pode vencer um passeio em família, que começa com futebol e termina no fim de semana lá, para as famílias conhecerem lugares diferentes, conhecer o Brasil, conhecer novos lugares. E assim, ontem o vice-governador do estado de Minas Gerais deu uma declaração para a Rádio Tatiaia falando assim, o Cruzeiro não pode ser prejudicado porque a torcida do Palmeiras causou aquela barbárie na estrada. Lembrando que a torcida do Palmeiras, que ele se refere à Mancha Verde, o Palmeiras rompeu com essa torcida, né? A presidente Leila Pereira várias vezes já falou, processou a Mancha Verde, já chamou a polícia para a Mancha Verde. Então, assim, o Palmeiras também se sente prejudicado. O torcedor do Palmeiras comum que queria ir ao Mineirão assistir esse jogo, está prejudicado também. O torcedor do Cruzeiro, claro, imensa maioria estaria lá no Mineirão apoiando, muito prejudicado, muito prejudicado. Mas acho que nessa falta de vontade de resolver, de arregaçar a manguinha lá e querer resolver o negócio, perde todo mundo.
E é muita preguiça do poder público brasileiro. E aí eu não estou falando de Minas ou de São Paulo, é de todo mundo. É preguiça de resolver a coisa, né, PVC? Não, eu vou lembrar um detalhe que eu acho importante nessa história toda. Repito, ninguém tem razão. É para ter público. É para ter público. A CBF determina que tem que ter público dos dois, porque no primeiro turno teve público dos dois. No ano passado, o Campeonato Brasileiro se decidiu no Mineirão no jogo Cruzeiro e Palmeiras. E o ano passado foi o ano seguinte a outra emboscada. A emboscada que a Máfia Azul fez contra a Mancha Verde. Há uma diferença entre as duas emboscadas. Claro que há. Não houve morte na emboscada da Máfia Azul, mas foi criminosa também. Também houve emboscada e também foi criminosa. A emboscada deslealmente da máfia contra a Mancha Verde. Então, o que aconteceu no ano passado? A Polícia Mineira fez um comboio gigantesco, uma ação gigantesca para escoltar a torcida do Palmeiras a partir da divisa dos dois estados. Então, ela recebeu a torcida do Palmeiras na divisa e foi com a torcida do Palmeiras até o Mineirão. Isso está certo? Claro que não está certo. Em nenhuma circunstância de torcida do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians e do São Paulo, o Estado despendeu uma energia deste tipo para escoltar um bando de gente que pode cometer um crime. Não é para fazer. Em condições normais não é para fazer isso. Mas aconteceu isso. Por quê? Porque no ano passado já havia um antecedente. Só que o antecedente foi o oposto. A Máfia Azul tinha feito uma emboscada contra a Mancha. E por isso se fez a escolta. Agora, a situação é absolutamente idêntica, tirando o homicídio, que tem que resultar no quê? Na prisão do assassino. E nesse momento há 12 assassinos ou supostos assassinos presos. Mas o líder da torcida continua foragido, o que continua indicando o fracasso da Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo. Assim como a Polícia Mineira assumiu a sua incompetência ao dizer que não consegue dar segurança para colocar as duas torcidas no estádio. Que, lembrando aqui o Fábio Lisboa, é do contribuinte, né? A gente que está pagando por isso e a gente que está sofrendo as consequências. Muito triste. Márcio Lima mandou aqui, conheço o Museu do Inhotim, é lindo demais, moro aqui pertinho, que sorte. Eu ainda não fui, André Hernan, mas está na minha lista, assim, no topo da minha lista. Vamos falar um pouquinho desse jogo Inter-Botafogo, porque está muito ligado com esse Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras, obviamente, está torcendo pelo Colorado, e a gente vai mostrar na prancheta do PVC agora como o Inter pode surpreender o atual campeão da Libertadores. Roda a vinheta, JP, por favor. Para o Inter, está claro que o Internacional não vai colocar um time reserva. Ele tem problemas, especialmente o Vitão. O Vitão está machucado, provavelmente não joga e entra o Cleiton no seu lugar. É um desfalque, não é um time reserva. O Inter provável tem Rocher, Bruno Gomes, Rogel, Cleiton e Bernabé. Thiago Maia e o Rômulo pode entrar como segundo homem de meio campo. Aí, Tabata, Alan Patrick e Wesley, que está num momento muito bom. E Santos Borré volta no lugar do Ener Valencia em comparação com o time que perdeu do Flamengo no domingo. Bloco médio. O bloco médio, recuperação de bola e saída com bola tocada. Muita troca de passes, muita posse de bola para tentar impedir o Botafogo de jogar. Aqui atrás não é retranca. Então o Botafogo não vai ter uma dificuldade, como, por exemplo, teve contra o Cuiabá ou o Criciúma, de não conseguir entrar numa linha de 5. Não vai ter linha de 5. Vai ter 2 linhas de 4. O Alan Patrick um pouco à frente, mais perto do Santos Borré, para tentar recuperar a bola no meio e sair, ora com velocidade, ora com troca de passes. A informação mais importante, me parece, nesse momento, é de que o Inter pensa
que ser quarto colocado é melhor do que ser quinto, ser terceiro é melhor do que ser quarto e ser segundo é melhor do que ser terceiro. Porque a premiação é importante para um clube que perdeu tanto dinheiro neste ano. Isso significa que o Internacional vai complicar o jogo para o Botafogo? Não necessariamente. Mas o Internacional vai tentar jogar para tentar vencer o Botafogo. O que é diferente de entrar com time reserva, por exemplo.